trabalho profissional, esse trabalho ele é composto por práticas, por atividades, pelo objeto de trabalho, que é a questão social, e também pelos instrumentos de trabalho, que nós também chamamos de meios ou ferramentas de trabalho. E esse nome meios não é por acaso, tá? Não é uma coincidência. É porque, de fato, é através dos instrumentos que nós damos respostas profissionais. E essas respostas profissionais, elas podem, geralmente, expressam, né, opiniões técnicas, mas que também essas opiniões técnicas podem estar numa linguagem escrita que vão coadunar em um documento técnico. Então aqui a gente já está dando uma boa introdução para ti, mas respira fundo que você vai sair daqui dominando estudo social, estudo socioeconômico, perícia social, laudo, parecer, relatório, entrevista, visita domiciliar, que são os principais instrumentos do trabalho profissional do assistente social nos mais diversos espaços socioocupacionais: saúde, assistência, previdência, sócio-jurídico, educação. Iremos utilizar esses instrumentais, justamente como eu mencionei, como meios, como ferramentas que vão materializar as nossas respostas profissionais. Respostas profissionais dentro dos marcos das competências e atribuições privativas, que nós veremos também em breve. Então, nós vamos começar com a concepção do que é instrumento profissional. O que danado é instrumento? Já dei alguma dica aí para você no decorrer da minha primeira introdução. Os instrumentos são meios, ferramentas de trabalho. No caso do serviço social, nós temos os nossos meios e as nossas ferramentas, mas nem todas elas são exclusivas do nosso trabalho. Por exemplo, a entrevista é um meio, uma ferramenta de trabalho, mas outros profissionais também podem fazer entrevista. O que muda? A lente que a gente usa, o arsenal teórico, as chaves teóricas. Você vai aprender tudo isso comigo aqui e arrasar nesse assunto, dominar de verdade esse assunto. É importante diferenciar alguns conceitos, como o de instrumentalidade e trabalho profissional, para a gente entender mais sobre instrumentos. Lá no módulo de instrumentalidade, a gente estuda com mais profundidade justamente o que é essa determinada instrumentalidade profissional. A instrumentalidade é um conceito, né, que foi, de certo modo, difundido, enraizado, consolidado pela Yolanda Guerra. E quando ela fala de instrumentalidade, ela está falando de uma capacidade, de uma propriedade da profissão em, claro, articular as respostas profissionais. Em suma, a instrumentalidade é a adequação de meios e fins. Meios são os instrumentos profissionais. E os fins é a finalidade que desejamos alcançar. Ou seja, é qual resposta daremos?
Então, por isso que nós dizemos que não tem como o instrumento anteceder a resposta profissional. Como assim, Shelley? Olha só, não tem como ter um modelo de relatório, porque cada situação singular, particular, universal vai determinar uma finalidade e uma resposta diferente. Então, não é o meio que determina a minha resposta, mas é a resposta e finalidade, o conhecimento e o processo metodológico, o raciocínio, os fins que vão me dizer quais meios eu devo escolher para dar uma determinada resposta, seja ela uma opinião técnica que pode e comumente deságua num documento técnico que é um registro profissional. Tá me acompanhando? Então vamos lá, instrumentalidade é muito maior que os instrumentos. Concorda comigo? Porque instrumentalidade é uma capacidade, propriedade da profissão, envolve aqui o intelecto, envolve a dimensão ético-política, teórico-metodológica e também a dimensão técnico-operativa. Em síntese, a instrumentalidade é essa capacidade do profissional em adequar meios e fins. Ter uma demanda social, uma necessidade humana ali de um sujeito, de uma família, e a partir dessa colocação real, no concreto, no cotidiano profissional, ele escolher quais instrumentos ele deve mobilizar para dar respostas profissionais. É um encaminhamento? É uma articulação da rede? É um estudo social? É um relatório social? É um parecer? Não temos como predizer, porque o que nos vai determinar é a necessidade concreta. Mas nós já temos alguns consensos, por exemplo, toda vez que tem uma situação de benefício de prestação continuada, por exemplo, que é judicializado, necessita-se de um estudo social barra perícia social que deságua em um laudo barra relatório social. Estou complicando para depois descomplicar, fica comigo. Então, lembra a adequação de meios e fins, e esse trabalho tem como objeto as expressões da questão social. Ou seja, a gente não vai dar respostas para todos os dilemas do mundo. Nossa, quem queria nós, mas nós temos dentro da divisão social e técnica do trabalho, que também é uma divisão sexual do trabalho, nós temos um recorte. E esse recorte é as expressões da questão social. São as necessidades sociais, necessidades humanas, os direitos mais diversos. É aí que nós vamos dar as respostas, em matéria, em unidade de serviço social. Ou seja, todo esse arcabouço que nós estudamos ao longo da nossa formação, sobre a história, sobre a contextualização de vida, sobre as políticas públicas, o acesso às políticas públicas, aos serviços, direitos, programas, projetos, benefícios, e como aquele indivíduo ou aquela família, de certo modo, está enfrentando barreiras, dificuldades para acessar esses direitos, e o que o Estado tem que fazer para a garantia e viabilização desses direitos. É aqui a nossa resposta, é a nossa matéria, é o nosso objeto de trabalho, são as expressões da questão social. Quando chegar uma expressão da questão social para nós teremos que adequar meios e fins, pegar a finalidade, o objetivo da nossa prática profissional e, por um processo intelectual, um raciocínio, escolher os meios pelos quais nós vamos aprofundar o nosso raciocínio, o nosso conhecimento e produzir opiniões técnicas e documentos técnicos.
Vamos começando devagarzinho, que a gente vai aprofundando e você vai sair daqui especialista. Olha, eu falei para você que instrumentalidade, ela envolve a dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política. Claro que o relacionamento dela com as três é de uma maneira equânime, porque não existe dissociação dessas três dimensões. Isso eu sei que você já sabe, mas eu quero demarcar. Embora instrumento se alinhe e faça parte da dimensão técnico-cooperativa, atenção, dimensão técnico-cooperativa não é os instrumentos. A dimensão técnico-operativa abarca os instrumentos profissionais, mas a dimensão técnico-operativa é muito mais ampla do que eles. Envolve, a gente vai ver daqui a pouco, estratégias, táticas, escolhas, decisões, procedimentos, habilidades, técnicas, enfim, é muito mais amplo. Os instrumentos é uma parte da dimensão técnico-operativa e a dimensão técnico-operativa é uma cadência da instrumentalidade que é uma parte da nossa profissão. Percebe como as coisas vão se encaixando? Então, a dimensão técnico-operativa, embora esse assunto se associe mais, não existe nenhum instrumento profissional que seja dissociado da história, que seja dissociado de marcos teóricos, que seja dissociado de marcos metodológicos e de marcos éticos. Aí você vai me dizer assim, professora Shelley, eu conheço uma assistente social lá não sei na onde. E essa assistente social, ela não usa nos instrumentos dela histórica, teoria, metodologia e ética. Pode ser que não, mas eu quero que você entenda que mesmo o fato dela não utilizar é uma adoção, é uma escolha, inconsciente ou não, aqui não vou entrar nesse mérito, teórica que ela está fazendo. Uma escolha provavelmente teórica pragmática, uma metodologia imediatista, um posicionamento ético superficial. Veja, não necessariamente é aquilo que deve ser, mas ela está assim escolhendo, porque neutro é sabão. Às vezes a gente só não sabe, mas tudo que nós falamos, fazemos, pensamos, pode ter certeza, alguém já pensou antes de nós. Ninguém está inaugurando nada, gente. A gente está só reproduzindo coisas com o nosso jeitinho, com a nossa particularidade, mas tudo que a gente fala, a gente aprendeu. Tudo que a gente aprendeu. A gente não existe natureza nesse aspecto. Alguém nos disse, é um valor nosso, enfim, a gente acredita ou não. No final, a gente só faz o que a gente acredita, né? Mas eu quero que você saiba que não tem instrumento que não tenha histórico. Porque, veja, qual o histórico dos instrumentos da nossa prática profissional? É dar respostas imediatas, policialescas e fiscalizatórias. Então, por mais que ela não faça o contexto histórico, ela acaba dando uma função histórica tradicional a esse instrumento. O marco teórico é esse olhar, são as chaves teóricas, é como você faz a leitura de mundo, de totalidade, de uma sociedade desigual, que é dividida e estruturada em classes, em desigualdades de gênero, etnia, raça, sexualidade, enfim. A parte metodológica envolve muito como. Quando você pensar em método, pensa em como. Então, é aqui como eu faço uma análise da realidade.
Quais instrumentos também eu utilizo? Quais são as minhas escolhas de obtenção de informações e investigação da realidade? Método define muita coisa. E ética, hein, gente? Então, putz, ético-político, todos nós somos sujeitos ético-políticos. O tempo inteiro fazemos julgamentos morais, temos valores, temos posicionamentos, temos crenças, valores que são inegociáveis. Eu acredito, por exemplo, verdadeiramente que nós, assistentes sociais, temos essa sede de justiça, de defesa de direitos. Nem sempre a gente vai conseguir, né, que seja na mesma linha, na mesma direção, mas há sempre um posicionamento ético. E mesmo quando não há posicionamento ético, isso é um posicionamento ético de omissão. Então, os instrumentos, por mais que estejam mais ligados à dimensão técnico-operativa, ele não se dissocia do arcabouço teórico-metodológico, nem do posicionamento ético-político. De maneira alguma, não existe instrumental dissociado de todas as dimensões. Ora, indissociabilidade que não observada desqualifica. Então, quando não há essa relação aqui entre esses eixos, nós teremos instrumentais desqualificados. Nós teremos instrumentais que qualquer pessoa com base no senso comum pode fazer. Então, o profissional, ele se destaca da maioria justamente por fornecer um conhecimento técnico, aferível, científico, racional, teórico, que é o oposto do senso comum. Porque se for do senso comum, qualquer pessoa faria, não seria necessário um ensino de nível superior, como é o caso do serviço social, que entende que nós temos uma chave de leitura, somos especialistas e conseguimos ver coisas, identificar coisas que outras pessoas não conseguem. E é isso que a gente precisa valorizar no nosso arsenal. Se a gente não casa os elementos históricos, teóricos, metodológicos e éticos, a gente acaba desqualificando não só o nosso instrumental, mas o nosso exercício profissional como um todo, retroagindo a uma perspectiva, positivista e funcionalista, que marcava o início da profissão, que nós buscamos romper. Então, nós não queremos ser vistos como, né, as moças boazinhas, as moças que estão ali para distribuir cestas básicas, mas sim como profissionais de nível superior que dão respostas qualificadas, coerentes, profundas e éticas na viabilização de direitos, na defesa da justiça social, na defesa da dignidade da pessoa humana acima de tudo. Porque, como diz Caetano Veloso, gente nasceu foi para brilhar e não para morrer de fome. Essa é a premissa básica que todo assistente social tem que ter, viabilizar os direitos sociais, mas certamente isso acontece dentro de condições objetivas e subjetivas. O que isso quer dizer? As nossas condições de trabalho. Ora, isso não acontece de maneira aleatória. Nós temos, né, dentro do nosso processo de trabalho, dependendo do local que a gente atua, mais autonomia, em outros lugares menos autonomia. Nós temos também a nossa formação teórica, nossas condições subjetivas. Nem todo profissional é igual. Então, tem profissionais que têm um determinado perfil, outros têm outros. Então, por exemplo, tem muita gente que se compara comigo, mas a pessoa acabou de se formar. Aí eu falo assim para os meus alunos, eu falo, olha, você acabou de sair
da universidade, como você quer se comparar comigo? Eu já tenho mais de 10 anos de experiência, muito mais leitura. São realidades diferentes. Não estou dizendo que eu sou melhor ou pior, não é essa a questão, não é esse tipo de valoração que eu estou fazendo. É do ponto de vista de que as condições subjetivas também trazem amadurecimento e experiência profissional. Isso para qualquer profissão, né, minha gente? Não só para o serviço social. Então, esses instrumentos, essas escolhas, essa qualidade das respostas e documentos técnicos também é atravessado por condições objetivas e subjetivas. E, na verdade, a pessoa pode ser recém-formada e ter muito mais condições subjetivas do que eu, porque está mais atualizado, está mais com mais elementos na memória. Não é só tempo. O tempo, na verdade, eu dei um exemplo, né, do ponto de vista positivo, mas ele pode ser negativo, porque aí tem o profissional que tem anos de experiência, que não se atualiza, é cheio de vícios. Ah, porque uma vez eu atendi um caso assim, aí acho que todos os outros casos serão da mesma maneira. Então, não é uma questão aqui, eu não quero que vocês entendam como uma hierarquia esse exemplo que eu dei, mas como isso atravessa quem nós somos e o profissional que também temos. Então, essas dimensões eu quero que você sempre pense que elas estão relacionadas. Não existe uma apartação dos instrumentos da teoria, da ética, da metodologia. Então, todas essas dimensões, elas buscam analisar o real, entender novas demandas, avaliar prioridades, escolher entre alternativas para a gente realizar uma ação, projetar uma ação, e tudo isso está baseado em valores, em finalidades, em avaliar consequências da nossa ação. Então, quem nós somos também define o profissional que seremos, porque lembra das aulas de ética profissional? Não existe separação entre sujeito individual e profissional. A dimensão teórica, lembre-se, revisando, é para analisar o real, investigar novas demandas. A dimensão técnico-operativa, que não se reduz aos instrumentos, ela mobiliza as outras dimensões. Porque na prática profissional é exigido respostas de nós, e aí, para mobilizar essas respostas, nós vamos atrás de elementos teóricos metodológicos e do nosso posicionamento ético-político. A dimensão ético-política que é justamente para avaliar prioridades, escolher entre alternativas, baseada em valores e finalidades e avaliar consequências. E tudo isso precisa ser pesado do ponto de vista que a nossa ação tem que buscar atender às demandas da população, estar de olho na necessidade da população e não da instituição. Que as instituições mudam, governos passam, gestões passam, mas o povo sempre fica. E somos nós que estamos ali dando a nossa cara, o nosso rosto, a nossa visão de mundo, a nossa honra profissional para ser vista, né? Então é muito importante que a gente faça todos esses balanceamentos. Bom, como mencionei para você, os instrumentos fazem parte da dimensão técnico-operativa, mas não se resumem a esta. Lembre disso porque isso costuma cair muito em prova de concurso, despenca. Colocando instrumentos como se instrumentos fosse a dimensão técnico-operativa, ou como se a dimensão técnico-operativa se resumisse aos instrumentos. Não. A dimensão ela é muito mais ampla, porque a dimensão técnico-operativa, como eu já mencionei, ela também mobiliza as outras dimensões. Ela requer avaliação, ela elenca prioridades. E a dimensão técnico-operativa, na literatura hoje,
especialmente Yolanda Guerra, Sheila Bach, que a gente vai usar muito, diz o seguinte, que ela se constitui na forma de aparecer da profissão, na dimensão pela qual a profissão é conhecida e reconhecida. Foca aqui em mim. Vamos lá. Você já deve, quando eu falei isso, ter se remetido a uma fala muito ilustre, a um raciocínio brilhante de José Paulo Neto, que ele diz que o projeto ético-político representa a autoimagem da profissão. Ou seja, né, a autoimagem da profissão. Aqui, as autoras vão trazer uma nova questão para a gente pensar. Porque para elas, a dimensão técnico-operativa se constitui na forma de aparecer da profissão. Portanto, também é uma imagem da profissão. Do ponto de vista que nós somos reconhecidos socialmente pelas respostas profissionais que nós damos. Por exemplo, enquanto assistentes sociais, as pessoas não nos conhecem pelo nosso código de ética. Não nos conhecem pelos valores que defendemos, não na maioria das vezes, não a priori, não imediatamente. As pessoas nos conhecem pelas respostas práticas, pelas soluções práticas que nós damos, pela operacionalização, porque as pessoas querem respostas, querem soluções. Todo mundo quer uma solução. Você não quer uma solução? Por isso que você está aqui estudando conosco. O usuário que vai lá no serviço, que vai lá na instituição, seja qual for a política, ele também quer uma solução. E essas soluções costumam vir através dos nossos instrumentos. Veja, então, os instrumentos é como se eles materializassem de maneira sintética o nosso arcabouço teórico e o nosso posicionamento ético-político. Ora, veja comigo, não adianta ser o profissional mais crítico, mais militante, defendendo todas as bandeiras, dominar todo o Capital de Marx, do capítulo 1 ao capítulo 50, mas se ele não consegue produzir um relatório social que contextualize, materialize e traga um conhecimento daquele sujeito que ele está atendendo. Ele está ali só respondendo, toma lá da cá, nome, idade, isso, e pronto. Fez uma coisa que qualquer pessoa de nível médio, não desmerecendo, mas que qualquer pessoa, se olhasse a realidade, faria igual. Então, não adianta ter todo o arsenal ético, político e teórico-metodológico se não há resposta técnico-operativa, porque é ela que as pessoas vão ver. É ela que vai materializar o nosso recorte teórico-metodológico. Às vezes, não, e geralmente, especialmente no conteúdo escrito, não é? Porque na linguagem oral, nós vamos ver em breve, nem sempre as pessoas também vão ver. Geralmente, o contato que tem com as nossas respostas profissionais é através dos documentos, dos registros profissionais que nós temos. Então, se nós não colocamos lá, não escrevemos lá o que nós acreditamos, o que nós defendemos, como vamos julgar que as pessoas saberão o que defendemos e acreditamos? Então, quando um juiz, um médico, um enfermeiro, ele vê a nossa profissão, ele nos vê através das nossas respostas profissionais. E aí tem muita gente que entra no dilema com isso. Aí começa a dizer que na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas não. É tudo a mesma coisa, só que em momentos diferentes e com processos de síntese diferentes. Porque a prática, ela acontece, a teoria é uma reprodução da prática, tá? Então,
Lembra que isso cai muito em concurso. Costuma vir a pergunta assim. A dimensão técnico-operativa, ó, vamos lá. A pergunta geralmente vem assim. Qual das dimensões se constitui na forma de aparecer da profissão? Por qual dimensão a profissão é conhecida e reconhecida? A resposta é a dimensão técnico-operativa. Show? Lembra disso para a tua prova de concurso. Bom, eu trouxe aqui uma citação que reforça esse argumento que eu trouxe para você, que é da Sheila Bar, da Yolanda Guerra, que é o seguinte. Ela fala que a dimensão técnico-operativa é o modo de ser da profissão, o modo como aparece no movimento das três dimensões. Tal característica permitiria reconhecê-la até mesmo como uma síntese do exercício profissional, pois é composta também pelo conhecimento da categoria, pelas qualidades subjetivas dos agentes, ou seja, pelas qualidades intelectuais, pelo raciocínio, pelo esmero do profissional assistente social, pelas condições objetivas do trabalho, pelo projeto profissional, pela ética, pelos valores. Portanto, discutir tanto o instrumental técnico-operativo em particular como a dimensão técnico-operativa como um todo implica discutir o trabalho profissional como resultado daquela totalidade, porque os instrumentos expressam valores, expressa arcabouço teórico, expressa um conjunto de coisas, né? Eu, por exemplo, eu consigo identificar quando eu pego um relatório, há muitas vezes o nível de experiência da pessoa, qual a lente teórica ela está usando, qual a perspectiva de mundo, qual o posicionamento ético-político dela. A gente consegue ver muito do profissional através do que ele escreve. E esse é um exercício constante que o profissional tem que fazer. Com essa concepção sobre a dimensão técnico-operativa, vale ressaltar que até mesmo o que se denomina de instrumental técnico-operativo ultrapassa as técnicas e os instrumentos. Ele incluiria ainda o conjunto de ações e procedimentos adotados pelo profissional, visando a consecução de uma determinada finalidade, bem como uma avaliação sistemática sobre o alcance dessas finalidades e dos objetivos da ação. Então, o instrumental técnico-operativo, ele vai muito além das técnicas, inclusive, porque técnica e habilidade é sobre o manejo do instrumento. Por exemplo, existem inúmeras costureiras. Minha mãe é costureira, por exemplo. Ela é costureira de alta costura, ela faz vestidos de noiva. Mas diversas outras costureiras podem fazer vestido de noiva, talvez que fizeram o mesmo curso. Podem usar a mesma agulha, que é um instrumento, a mesma tesoura, que é um instrumento, o mesmo tecido, que é uma matéria-prima. Mas é a técnica e a habilidade que vai, talvez, diferenciar esses vestidos. Minha mãe costuma ter acabamentos mais refinados, bordados com pedras mais juntas, que tem um nexo. Então, isso é técnica, né? A técnica é como nós usamos os instrumentos, é as habilidades. A pessoa pode fazer vários bolos também, vamos usar o exemplo da confeitaria, mas você consegue perceber quando uma confeiteira ela domina uma técnica, por exemplo, de patisserie, que ela consegue fazer com aquele determinado bico número 8 alguma coisa melhor. Enfim, é importante você entender isso.
O instrumental técnico operativo, para além dos instrumentos, porque instrumental técnico operativo é muito maior também que o instrumento, é o conjunto das ações e os procedimentos adotados e uma avaliação sistemática sobre como esses instrumentos estão alcançando essa finalidade, porque o processo de trabalho requer o tempo inteiro uma avaliação. A dimensão técnico-operativa, segundo a literatura, ela abarca diversos elementos da nossa prática profissional, como as estratégias profissionais, as táticas profissionais, os instrumentos e técnicas, os nossos conhecimentos específicos, os procedimentos, a ética profissional, a cultura profissional e institucional e também as particularidades dos contextos organizacionais, porque depende, às vezes eu já vi o mesmo órgão da mesma política na mesma cidade, cada um em bairros diferentes, que tinham culturas institucionais diferentes, que tinham cultura organizacional diferente. Então, isso também conta para a dimensão técnico-operativa, porque isso traz delineamentos e contornos para como os instrumentos serão feitos, as nossas escolhas, as nossas estratégias táticas, a nossa articulação, como a gente procede para dar respostas profissionais. A Sheila Bah ainda fala o seguinte: reduzir a dimensão técnico-operativa ao instrumental técnico-operativo significa, portanto, reduzi-la a um estatuto meramente formal, compatível com os ditames da racionalidade burguesa. Então, o nosso instrumental, a dimensão técnico-operativa não se reduz ao instrumental, porque o instrumental, inclusive, ele pode ser usado, a depender do instrumental, por outras profissões, mas que ele não tem uma função meramente pragmática, nem tampouco só administrativa burocrática. Ele cumpre dentro do nosso arcabouço teórico-metodológico e ético-político também um compromisso social. Sendo assim, de acordo com Yamamoto, quem garante a especificidade do nosso trabalho profissional não é a ferramenta, ou seja, não é o instrumento, não é o meio de trabalho, mas é a nossa capacidade de produzir respostas profissionais qualificadas. Às vezes, os profissionais se preocupam muito com o instrumento em si mesmo, como se o instrumento fosse tudo, há até um certo preciosismo, como se o instrumento fosse o meio, o fim de tudo. Mas não adianta o instrumento se esse instrumento não der respostas qualificadas. E por isso que muitas vezes pouco importa o instrumento. Às vezes é um relatório social, um laudo social, sei lá, o que importa é a resposta. Se vai ser através de um instrumento, depende, cada situação vai dizer por qual instrumento. Tá entendendo? Então, quero que você pegue isso daqui, ó. O que garante o conteúdo, a qualidade das nossas respostas profissionais, que certamente são opiniões técnicas e produção de documentos, não é o instrumento, não é a ferramenta. Ele é apenas. Por exemplo, o que garante aqui a qualidade da minha letra não é necessariamente a caneta que eu estou usando. É a minha habilidade, a minha técnica, o meu conhecimento de letras cursivas, etc, etc. Tá fazendo sentido aí? Se ficar com alguma dúvida, lembra de colocar aqui nos comentários, no fórum, que a gente vai responder para você. Portanto, podemos observar que os instrumentos permitem a operacionalização da ação e a materialização de princípios éticos, mas é válido destacar que esse processo não é esvaziado de escolhas e valores,
Logo, não é possível neutralidade nos usos dos instrumentos profissionais. Certamente, tudo que a gente escreve ou que a gente não escreve, tudo que nós opinamos ou não opinamos, tudo que nós compartilhamos com a equipe ou não compartilhamos, não é neutro. Isso tem escolhas e valores. E isso impacta a vida dos sujeitos, especialmente a nossa prática profissional, porque lidamos com situações de extrema vulnerabilidade social, risco social, fome, desigualdades, violências, violações das mais diversas. Então, tudo que nós fazemos impacta o outro. É importante você ter essa dimensão, essa alteridade, essa empatia, eu diria, que é uma coisa que também pode ser aprendida, ninguém nasce com essas coisas. Tem gente que tem mais habilidade de ser, mas nós podemos trabalhar isso em nós. Então não há neutralidade, é até o mais simples relatório, o mais simples encaminhamento, ele carrega princípios, ele carrega marco teórico, ele carrega escolhas de valores. Não existe nenhum processo esvaziado de escolhas, de ideologia. Tudo é permeado. Agora, se o profissional é consciente ou não disso, aí é uma outra questão. A Yolanda Guerra tem essa citação aqui que eu gosto muito. Vamos ler junto comigo? A intervenção de natureza técnico-operativa não é neutra. Ela está travejada pela dimensão ético-política e esta, por sua vez, encontra-se aportada em fundamentos teóricos, onde a capacidade de um profissional vir a compreender os limites e as possibilidades não como algo interno ou inerente ao exercício profissional, mas como parte do movimento contraditório constitutivo da realidade social. Ora, o nosso trabalho, ele não acontece de maneira direta, nós assistentes sociais e usuário. Não, porque geralmente o nosso trabalho é intermediado por instituições que, de certo modo, operacionalizam, avaliam, implementam, monitoram políticas sociais. Então, os nossos instrumentos, eles também são atravessados pelos marcos teóricos, culturais, ético-políticos das instituições. Esses limites, essas possibilidades, elas são elásticas, elas variam de lugar para lugar, de profissional para profissional, de política para política. E não é algo somente nosso, interno do assistente social. E tem muito assistente social que às vezes entra num sofrimento por não conseguir entender que tem coisas que ele não tem como dar resposta, porque de fato não depende dele, depende da política social, depende do Estado, depende de uma estrutura muito mais ampla. São os limites e as possibilidades. E eu sei que é muito difícil entrar nisso, porque infelizmente a gente é tocado, né, por essas questões, por essas necessidades, por essas vozes que chegam até nós clamando por um apoio, por serem vistos, por serem ouvidos. E por mais que a gente veja, a gente escute, muitas vezes não depende talvez da melhor resposta profissional que a gente dê. Porque a nossa resposta também está atrelada aqui a um contexto contraditório da própria realidade social, que nós sabemos tende a, na verdade, negar e violar direitos, a ser preconceituoso, a não defender justiça social. Então, a gente está literalmente na contramão. Eu gosto muito também dessa citação da Maria Yamamoto, vamos ler junto comigo, que ela diz o seguinte: os instrumentos não são um conjunto de técnicas,
são recursos essenciais que o assistente social aciona para exercer o seu trabalho. Contribuem para iluminar a leitura da realidade, imprimir rumos à ação e, ao mesmo tempo que a moldam. Para ela, o principal instrumento é o conhecimento e a linguagem. Atenção! Preste atenção aqui, conhecimento e linguagem, tá? Muitas provas de concurso podem trazer assim: qual o principal instrumento profissional considerado por Mario de Yamamoto? Conhecimento e linguagem. Porque para ela o conhecimento e a linguagem, aqui eu estou falando de linguagem verbal, não verbal, todos os tipos de linguagem, linguagem corporal, todos os tipos. O conhecimento e a linguagem definem todos os outros instrumentais. O estudo social, o parecer social, o relatório social, o laudo social, visita domiciliar, visita institucional, entrevista, trabalho em grupo, são balizados pelo conhecimento e linguagem. Por isso que para ela o nosso trabalho não pode ser reduzido ao instrumento. O instrumento é uma parte do nosso trabalho. São recursos essenciais, recursos essenciais para exercer o nosso trabalho, que ajuda a gente a ter uma leitura da realidade, mas não só a compreender a realidade, não só analisar a realidade, mas também ter direcionamento a essa realidade para uma ação prática, né? Não basta só analisar. Inclusive, eu gosto muito, foca aqui em mim, gente, eu gosto muito de uma frase do Friedrich Engels, que é o seguinte: mais vale uma grama de ação do que uma tonelada de teoria. Para mim isso diz muito, porque tem muita gente que fala, sabe? Fala. Ai, porque eu defendo os direitos humanos, ai, porque eu defendo os direitos sociais, ai, porque eu defendo as mulheres, defendo as crianças e adolescentes, mas quando chega no trabalho, tá com a cara deste tamanho, mal-humorado, mal-educado, chato pacas, às vezes está em burnout, cansado, sei lá, quem não está, não é mesmo? E trata mal o usuário, não olha no olho do usuário, faz atendimento rápido de 5 minutos, como se isso fosse trazer alguma resposta profissional. Então, vamos focar que não é só o conhecimento e a leitura da realidade, mas também imprimir rumos para essa ação. E para Mario de Yamamoto, lembre-se dessa centralidade aqui, principal, conhecimento e linguagem. Para a Mario de Yamamoto, o conhecimento não é só um verniz que se sobrepõe à prática profissional, que pode ser dispensado. Não, mas é um meio pelo qual é possível decifrar a realidade e clarear a condução do trabalho. Então, nessa perspectiva, o conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridos pelo assistente social ao longo do seu processo formativo são parte do acervo de seus meios de trabalho, são parte. Então, ela destaca conhecimento e destaca a linguagem como instrumentos básicos de trabalho. Agora, nós vamos adentrar numa divisão didática sobre os instrumentos. Mas segura aí que nós voltamos no próximo bloco, onde eu vou aprofundar os conhecimentos acuradinhos, sistematizados, direcionados para a tua aprovação em concurso. Vem comigo, vamos lá. Agora nós vamos utilizar Charles Toniolo e dizer a você que essa divisão didática que Charles Toniolo faz dos instrumentos
É muito cobrado em concurso, tá? Muito, muito mesmo. Então, preste atenção com força agora. Segundo Charles Toniolo, ele faz uma classificação dos instrumentos, onde ele utiliza, através da linguagem, os tipos de instrumentos. Ele vai dizer que existem instrumentais onde a linguagem ela é oral ou direta, que é os chamados face a face, rosto a rosto, você profissional e o usuário, mas nós temos outros tipos de instrumentais, que são os instrumentais que são de linguagem escrita ou indireta. Então, direto, face a face, é oral, é o falado, é o dito, é a linguagem corporal, é ali essa linguagem, olho no olho, você ali, o usuário, por exemplo, uma reunião. Já a linguagem escrita ou indireta, ou seja, não está ali diretamente com o usuário, é geralmente o produto de um processo de análise social, por exemplo, um relatório que sistematiza o grupo, certo? E com elas, a depender se o instrumental ele é uma linguagem oral ou direta, uma linguagem escrita e indireta, isso vai nos trazer interações variadas com os usuários. Então, podemos, segundo ele, classificar os instrumentos como instrumentos diretos, que são face a face, rosto a rosto, e os instrumentos indiretos, que são por escrito, tá? Então, lembra aqui, ó, oral, direto, olho no olho, face a face. Escrito e indireto, é escrito, é um produto, a gente pega. A gente não pega na reunião, mas a gente pega no relatório. Os instrumentos diretos, ou seja, de linguagem oral, face a face, proporciona interação face a face mediante o uso da linguagem oral. Logo, os instrumentos são de escuta, apreensão da realidade, contato direto, seja pelo olhar, seja pelo diálogo, pelos gestos, pela entonação. Já os instrumentos diretos, eles são escritos, vejam. Eles são produtos. São após a utilização do instrumental face a face, que é caracterizado por uma forma de comunicação mais ativa. É o registro, então os instrumentos indiretos são os registros, são os documentos. Os instrumentos indiretos são de linguagem escrita, é o registro da interação realizada pelo instrumental face a face. Então, uma coisa é a entrevista, que é olho no olho, é direto, você está seguindo talvez ali um roteiro, ok. Mas dessa entrevista tem um produto, tem um resultado que é físico. Pode ser, por exemplo, um relatório, um encaminhamento, um laudo, entende? Um prontuário. Os instrumentos diretos, segundo Charles Toniolo, é entrevista, a observação, o trabalho em grupo, a reunião em equipe, a entrevista institucional e domiciliar, que é a visita. A visita você não pega na visita, né? Você faz a visita. É o atendimento social, é a mobilização, é a orientação, acolhimento e encaminhamento de forma oral, lembrando que tem também o encaminhamento escrito, e a articulação com a rede de serviços, contatos, as articulações que você faz, as ligações,
Isso é também trabalho, isso também é um instrumento direto, face a face, que a gente mobiliza de maneira ativa, que a gente analisa, através dele a gente observa, analisa, entende e conhece. Já os instrumentos indiretos são produtos, são documentos geralmente físicos de linguagem escrita, laudo, relatório, parecer social, atas de reunião, diário de campo, formulário prontuário, os encaminhamentos, informe, informação social em serviço social, declaração de comparecimento ou de atendimento. Ficou claro para ti? Então, de um lado nós temos os instrumentos indiretos, que são esse face a face, eles são mais ativos, você fala mais, você fala, o usuário fala, a diálogo, a troca, a olho no olho, a linguagem corporal, você vai na casa da pessoa, você orienta, você fala. Já os instrumentos indiretos é produto, é escrito, é no papel, é no computador, beleza? Vamos seguindo aqui. Agora que nós vimos essa classificação utilizada pelo Charles Toniolo, que é uma classificação, a meu ver, uma das melhores que tem, não a única, claro, nós temos também algumas normativas e discussões no âmbito da categoria sobre os instrumentos. Por exemplo, o estudo socioeconômico que nós vamos estudar a seguir, ele aparece como uma competência na nossa lei de regulamentação. Ele não pode ser confundido com o estudo social, que nós veremos na próxima aula, que é trazido por diversos autores como atribuição privativa. Por quê? Uma coisa é a Lei de Regulamentação a 8662 de 1993. Essa lei traz competências e atribuições, mas para além da lei, há também as discussões teóricas, o marco teórico, as diretrizes da profissão. Então, estudo socioeconômico para fins da Lei de Regulamentação é considerado uma competência profissional. Estudo social não consta na lei e nós consideramos uma atribuição privativa por ser uma análise em matéria de serviço social. A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente aprofundar os nossos estudos de cada instrumental, porque nós vamos ver os que mais caem em concurso: o relatório, o parecer, o laudo, a perícia, o estudo, a entrevista, a visita, entre outros. Como eu mencionei para vocês, na nossa legislação profissional, nós temos tanto as competências profissionais como as atribuições privativas. Relembrando a nossa aula de lei de regulamentação, as competências profissionais é essa capacidade de dar respostas profissionais. Ou seja, tanto o assistente social como qualquer outro profissional pode realizar as atividades listadas no artigo 4º, que são as competências. Já as atribuições privativas, elas são prerrogativas, elas são privilégios, só o privilégio aqui entre aspas, privilégio no sentido de que nós temos a capacidade de exatidão para dar as respostas. Os instrumentos aparecem entre competências e atribuições privativas, mas lembrando que nem todo instrumento é uma competência e uma atribuição. Ele pode ser, geralmente, um instrumento. Ora, ele vai ser um instrumento quando ele, de fato, trouxer ali um arsenal que nós podemos contribuir. A lei destaca realizar os estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais, juntar órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Por exemplo,
Universidades públicas federais costumam ter a chamada assistência estudantil, moradia, restaurante universitário, óculos, enfim, diversas coisas. Geralmente se faz estudo socioeconômico para deferir ou interferir o acesso a esses direitos, a esses benefícios. Para a lei de regulamentação, o estudo socioeconômico é considerado uma competência, ou seja, tanto o assistente social tem a capacidade de dar resposta, mas como outros profissionais também, porque é uma análise socioeconômica, beleza? Já as atribuições privativas, que são o artigo 5º da nossa lei de regulamentação, diz, que é nossa atribuição privativa, ou seja, exclusiva. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre matéria de serviço social. Então, vistoria social é privativo, perícia social, privativo, laudo social, privativo. Informações pode ser, por exemplo, um relatório social. Se for em matéria de serviço social, é privativo. Aí você vai me dizer assim, Shellen, por que visita não aparece na lei de regulamentação? Visita, entrevista em domicílio. Porque visita, entrevista em domicílio são instrumentais, não são nem competência nem atribuição, porque não há que se ter uma lei específica para fazer uma entrevista ou para fazer uma visita, entende? É uma outra coisa. Agora, se tratando dessa lente específica, desse olhar específico que o serviço social tem, nós temos competência para estudo socioeconômico definido, e para atribuição privativa, as vistorias, informações, que pode ser o estudo social, informações em matéria de serviço social. Parecer social é atribuição privativa. Então, é muito importante você entender essa diferenciação para fins da lei. E quando a gente for estudar estudo social e estudo socioeconômico a seguir nesse módulo, a gente vai aprofundar ainda mais sobre isso. Outra resolução do Conselho Federal de Serviço Social que versa sobre instrumentais é a Resolução 557 de 2009. Essa resolução, ela diz no seu artigo 4º que, ao atuar em equipes multiprofissionais, o assistente social deverá garantir a especificidade de sua área de atuação. Ou seja, que por mais que nós atuemos em equipe interdisciplinar, enfim, nós temos que garantir o que é específico, ou seja, o que é matéria de serviço social, tem que estar destacado separadamente. A resolução diz o seguinte: o entendimento ou opinião técnica do assistente social sobre o objeto da intervenção conjunta com outra categoria e a equipe multi deve destacar a sua área de conhecimento separadamente. Isso aqui despenca em concurso, tá? Ou seja, se a gente fizer um relatório junto com a psicologia, o relatório ele pode ser conjunto, com certeza, mas tem que estar lá separado a metodologia que nós utilizamos, porque ela não é a mesma da psicologia. Tem que estar separada a nossa análise, porque uma coisa é a análise da psicologia, outra coisa é a análise do serviço social, é o estudo do serviço social, uma coisa é o estudo psicológico, outra coisa é o estudo do serviço social. Uma coisa é o parecer social, outra coisa é o parecer psicológico. Eles não podem estar juntos, misturados.
tem que ter um tópico dentro do documento separando, é isso que é destacar separadamente, ó, delimitando o âmbito de atuação, o seu objeto, os instrumentos utilizados, a análise social e outros componentes que devem ser contemplados na opinião técnica. E tem muito profissional que não faz isso, aí o que acaba? Tá misturado lá no documento técnico, não se sabe se foi o psicólogo, se foi o assistente social que escreveu, e aí às vezes tem um erro técnico, um erro ético, e aí os dois profissionais vão responder processo ético. E aí nem você, assistente social, nem fez nada de errado, mas você não assinou junto com o psicólogo. Por isso que tem que estar separado a tua análise, a tua metodologia e o teu parecer. Porque você é um profissional regido por um conselho. O psicólogo é regido por outro conselho e cada um precisa ser fiscalizado. E a sua área não pode ser diluída com outra área. Embora você pode atender junto, pode escrever o relatório junto, mas tem que destacar separadamente. Pois bem, nós concluímos esse bloco e no seguro, mais animado, com mais firmeza no teu processo de estudos. Espero que sim, estamos aqui para isso, para facilitar a tua vida, garantir a tua aprovação com conhecimento direcionado, inteligente e direto ao ponto, que é o que interessa. Agora, nesse bloco, nós vamos comentar questões desse assunto que eu expliquei para você, para a gente treinar. E lembra, antes de eu dar a resposta, pausa o vídeo e tenta responder sozinha, sozinho, tá bom? Vai ser muito importante para o teu processo de aprendizagem, para você fixar e para você chegar mais perto da aprovação dos seus sonhos. Vamos lá? Olha, essa questão aqui eu trouxe da banca Sebrasp. A dimensão técnico-operativa do serviço social diz respeito a: letra A, forma pela qual a profissão do serviço social é reconhecida. Letra B, neutralidade do profissional do serviço social. Letra C, invisibilidade da imagem política e ideológica da profissão do serviço social. Letra D, ausência de complexidade na questão social. Ora, eu tenho certeza que você está atento, firme e forte aqui nas aulas e percebeu que a resposta estava aqui de cara, que a dimensão técnico-operativa, ela é a forma pela qual a profissão é conhecida e reconhecida socialmente. Ela é a dimensão pela qual a sociedade consegue dirimir os nossos resultados, a nossa capacidade de resposta, de resolução, porque é isso, né? É por onde nós conseguimos expressar a nossa dimensão teórico-metodológica, o nosso posicionamento ético-político. Lembre-se que ela representa, de certo modo, a visibilidade. Ela movimenta as outras dimensões, ela deixa visível o nosso arcabouço teórico, o nosso posicionamento ético-político. Então, a resposta aqui é letra A, com certeza. Ora, neutralidade, de maneira alguma, a gente viu que não há neutralidade, até na dimensão técnico-operativa há valores, há finalidade, há intencionalidade, há marcos teóricos, ideológicos, não tem como ter neutralidade. A letra C fala que a dimensão técnico-operativa invisibiliza a imagem política ideológica, muito pelo contrário, ela traz visibilidade. Então, dimensão técnico-operativa traz visibilidade, traz, de certo modo, uma autoimagem
e é pelo qual a profissão é conhecida e reconhecida. Beleza? Tampouco a ausência de complexidade na questão social, não. A dimensão técnico-operativa, quando atrelada à dimensão teórico-metodológica e ético-política, nos permite compreender a questão social, as expressões da questão social em sua complexidade, em sua singularidade, em sua universalidade. Vamos dar continuidade? E aí, acertou? No final, quero saber se você acertou tudo, hein? Tô de olho para ganhar a estrelinha da professora Shelley. Vamos lá. Mais uma questão. A dimensão técnico-operativa mobiliza as dimensões teórico-metodológicas para analisar o real e investigar novas demandas ético-políticas, permitindo avaliar prioridades, as alternativas viáveis para a realização da ação. Sobre a dimensão técnico-operativa no exercício profissional do serviço social, assinale a alternativa correta. Letra A. No processo de efetivação técnico-operativo da intervenção profissional, não estão automaticamente inseridas as referências, os valores e os objetivos do assistente social, apenas quanto este profissional tem consciência desse processo. Não. Lembra que a gente falou sobre isso? Não existe nenhum processo técnico-operativo que não tenha valores arcabouço teórico, histórico, metodológico, ideológico. O profissional pode ter consciência ou não, mas ele existe. Portanto, essa daqui diz que apenas vai ter quando o profissional tem consciência. Não. O profissional pode estar ali reproduzindo algo que ele nem sequer sabe de onde vem, o porquê que ele está dizendo, mas tem um motivo, tem um repertório, tem um valor por trás. Letra B. A escolha dos instrumentos utilizados na prática profissional do assistente social é neutra e objetiva? Não, minha gente, a gente viu que muito pelo contrário, também diz que é isenta de valores. Não existe neutralidade na nossa prática profissional, inclusive na escolha de quais instrumentos a gente faz, do como a gente conduz esses instrumentos. Então, não é neutra. Vejamos a letra C. A dimensão técnico-operativa é a forma pelo qual é conhecida e reconhecida a profissão do serviço social. Desta forma, a dimensão técnico-operativa do serviço social pode ser reconhecida como uma síntese do exercício profissional do assistente social, pois materializa as escolhas teórico-metodológicas e ético-políticas do fazer profissional. Que lindo, né, minha gente? Lindo, perfeito. Letra C é a nossa resposta, está do jeitinho que é. Vejamos a letra D. O tecnicismo no serviço social é a principal estratégia? Não, né, minha gente? Muito pelo contrário. Nós vimos que o tecnicismo deve ser refutado, porque ele desqualifica as nossas respostas profissionais. A nossa legitimidade é garantida na qualidade das respostas que a gente dá. Letra E. Os instrumentos em si não são, por natureza, neutra. Eles são utilizados pelos assistentes sociais para cumprir um papel de ferramenta de mediação para a concretização das ações profissionais. Bom, esta primeira sentença aqui está correta. De fato, os instrumentos não são por si só neutros. Na verdade, eles nunca serão neutros,
mas preste atenção no caput da questão, que fala sobre a dimensão técnico-operativa. E essa alternativa aqui, de certo modo, fala sobre os instrumentos. Eles são utilizados para cumprir papel de ferramenta de mediação. É uma ferramenta, é um meio, mas não necessariamente uma ferramenta de mediação. Ele é que faz a mediação. Mas não só ele, todo o nosso arcabouço teórico-metodológico, político e técnico-operativo. Então, a resposta do enunciado é a letra C. Tem muitas bancas que fazem assim, tá? Colocam alternativas certas, entre aspas, tá? Muitas aspas, mas que não respondem necessariamente ao enunciado. Continuemos. No que se refere à dimensão técnico-operativa do serviço social e às concepções e aos debates sobre os instrumentos e técnicas utilizadas pelo assistente social, julgue o item seguinte. O serviço social é uma profissão fundamentalmente operativa, possuindo um caráter instrumental, dado o tipo de resposta à sociedade, ou seja, respostas que necessariamente devem operar uma modificação na situação, nos aspectos objetivos e ou subjetivos. Pense numa questão boa, muito boa essa questão. E se você respondeu certo, você acertou. Veja, minha gente, o serviço social é uma profissão que quer ser muito mais do que uma profissão. Nós queremos ser também uma área de conhecimento, mas é inegável que o nosso reconhecimento social está por causa da nossa função operativa, ou seja, por causa das respostas práticas que nós damos. E sim, nós temos um caráter extremamente instrumental, nossa prática é extremamente instrumental, porque senão seríamos filósofos, não é? É assim com toda a profissão lida com o instrumental. Nós buscamos o tempo todo dar respostas à sociedade. Respostas que sejam não só teóricas e ético-políticas, mas que sejam soluções. Lembra que a gente falou sobre isso? Soluções técnico-operativas. Que devem operar uma modificação na situação. Essa modificação na situação, nós chamamos de manipulação de variáveis. Não quero que você entenda aqui manipulação no sentido psicopático, tá? No sentido da psicopatia ali de manipular, sou do mal. Não, manipulação no sentido de manipular. Quando eu estou fazendo uma receita de um bolo, eu estou manipulando os meus instrumentos. Nós chamamos variáveis. Quais são as variáveis? São o contexto, o processo, o usuário, a política, os direitos, serviços, benefícios, as respostas. Nós chamamos manipulação de variáveis. Durante o nosso processo de trabalho, nós fazemos várias manipulações de variáveis. É uma nomenclatura trazida por José Paulo Neto, inclusive, lá em Capitalismo Monopolista, tá? Então, aqui, resposta certa. Vamos para mais uma questão. A dimensão técnico-operativa não se reduz ao uso de instrumentos e técnicas apartados da teoria e da ética. Essa dimensão alia e mobiliza as dimensões teórico-metodológicas para analisar o real e investigar novas demandas, ético-políticas, permitindo avaliar prioridades. Assim, as alternativas viáveis para a realização da ação, bem como projetar a ação em função dos valores e finalidade, e avaliar as consequências da ação, além das condições objetivas do trabalho
e as condições subjetivas dos agentes profissionais. Implica em acioná-lo de modo consequente, considerando as demandas colocadas. Lembra que eu falei que gente nasceu foi para brilhar e não para morrer de fome? As demandas são colocadas a partir das necessidades humanas da população, necessidades humanas dos sujeitos. Quando a gente fala população, quero que você pense sujeitos, pessoas, indivíduos, famílias, comunidade. Eles que nos colocam as demandas. E são essas demandas, leia, que são necessidades sociais. É a população. O Estado dá a resposta. A política social é através do qual o Estado dá a resposta. O capitalismo é o sistema. A burguesia é a classe dominante. Para Santos, o problema sobre os instrumentos e as técnicas na formação e intervenção profissional de assistentes sociais fundamenta-se numa compreensão inadequada sobre teoria e prática no materialismo histórico dialético. Não é um entendimento equivocado destacado pela autora. Bom, eu citei em alguns momentos e se aprofundo mais em instrumentalidade, que existe muito essa frase, né, de que na teoria a prática é outra. E de fato, na teoria a prática é outra. Na perspectiva de que a teoria, ela é sempre pós-facto. Ela acontece após a prática. Ela é uma sistematização. Ela é o que Marx chama de concreto pensado. Então, há muitas pessoas que querem que teoria e prática seja uma identificação quase que romântica da vida. Não, mas a teoria, ela na verdade é sempre a posteriori da prática. A prática, ela é tão cheia de contornos, contradições, limites, possibilidades, que é impossível que qualquer teoria acompanhe a prática. Ela é sempre posterior à prática, porque eu só posso falar de algo depois que acontece, entende? E de fato, elas partem de um mesmo processo, né? Elas estão na vida social, no cotidiano, mas em momentos diferentes. E a teoria busca sempre alcançar a prática. E o método histórico dialético é uma dessas formas que a teoria busca alcançar a prática, que é o concreto. Por isso que a teoria é o concreto, só que pensado. Então, não é um entendimento equivocado. Qual dos não é um equívoco? Letra A. A teoria com referencial conservador oferece de imediato uma prática que rompe com a ordem conservadora? Muito pelo contrário, uma teoria com referencial conservador sustenta uma ordem conservadora e não rompe. Por isso, está equivocada essa afirmação. Letra B. A ação prática oferece de imediato a teoria, que seria, portanto, apenas a sistematização da prática. Não, cuidado. Não é de imediato, porque senão ela seria apenas um espelhamento da prática. Ela faz isso de maneira mediada, através das chamadas categorias de mediação, segundo o método histórico dialético. Tem bucha sim.
ele não é um imediato da Lá no final prática. do armário tem. A questão seria um espelho. A ideia é que ele consiga visualizar, inclusive, o que não é mostrado, o que está além do aparente. Por isso que é mediação, que é o oposto de imediato. E a teoria não é só uma sistematização da prática. Por quê? A sistematização da prática, claro, ela também é um processo teórico, mas ela é um processo teórico mais descritivo. A teoria ela busca ser mais analítica, trazer insights, interpretações, ela é mais profunda. Então, também é um equívoco aqui. Letra C. A teoria social de Marx não instrumentaliza a ação, portanto, a teoria não se transforma em prática. Isso aqui é um absurdo equívoco. A teoria social de Marx ela instrumentaliza a ação, mas uma ação transformadora, uma ação que busca emancipação humana, uma ação revolucionária, que questione, que seja crítica. Se ela vai ser possível ser implementada dentro do contexto determinado objetivo e subjetivo já é uma outra questão, especialmente porque essa prática acontece geralmente mediada pelo trabalho assalariado. Tá? Vamos voltar lá nas aulas de fundamentos e instrumentalidade. Então aqui também é um equívoco absurdo, hein? Letra D, que com certeza é o nosso gabarito. A teoria de ruptura não se transforma em prática de ruptura. Portanto, na prática, a teoria é outra. Perfeito! Essa daqui pode ter derrubado muitas pessoas. Porque as pessoas falam, na prática a teoria é outra, naquele sentido de desqualificar a teoria. Mas é verdade. Na prática a teoria é outra, porque a prática está sempre mudando, ela é um movimento em constante transformação de determinantes e determinados. A teoria tenta alcançar a prática. E não necessariamente nós podemos ter um processo teórico de ruptura, isso não significa imediatamente uma prática de ruptura. Porque a prática ela é permeada por contradições, ela é permeada por outros seres humanos. Se depender só da gente, né? Não, mas a gente tem que lidar com seres humanos, pessoas que também pensam diferentes, têm valores diferentes, concepções diferentes, objetivos de vida completamente diferentes. Então, a teoria de ruptura não se transforma em prática de ruptura. É aquilo que eu te falei com outras palavras. A pessoa pode ter o arcabouço crítico, mas na prática ser alguém acrítica. Entende? Então, aqui a nossa gabarito é letra D. É fundamental que o serviço social sempre mantenha uma postura crítica, questionadora, não se contentando com o que aparece a ele imediatamente. De posse desse conhecimento, o profissional pode planejar a sua ação com muito mais propriedade. O assistente social constrói suas metodologias de ação utilizando-se de instrumentos e técnicas de intervenção social. Considerando os instrumentos de trabalho face a face, consagrados na história da profissão, aqueles que devem ocorrer com diferentes sujeitos, podendo ser realizados junto à população usuária, a equipe de profissionais que trabalham na instituição, que podendo se realizar em todo espaço onde se pretende que uma determinada decisão não seja tomada individualmente. E que, contudo, objetiva a tomada de uma decisão sobre algum assunto. Podemos inferir que se trata de... Então, aqui, ele está falando o seguinte:
Lembra, nós temos os instrumentos face a face e nós temos os instrumentos indiretos. Os instrumentos face a face são esses de cunho, né, oral. São os instrumentos diretos, é o olho no olho. Esse instrumento face a face pode ser de vários tipos. Nós temos a observação, nós temos a entrevista, nós temos o grupo, nós temos a reunião. Pode ser diverso. Nós temos a visita domiciliar, que é a entrevista em domicílio. Aí ele fala o seguinte, ó. Nós temos já instrumentos face a face que são consagrados. Mas temos um instrumento que pode ser realizado junto à população usuária, mas também pode ser utilizado junto à equipe de profissionais que trabalham na instituição. E que pode ser um espaço que se pretende tomar uma determinada decisão. Para que ela não seja tomada individualmente. Nós já sabemos que é uma coisa coletiva, né? E que, contudo, objetiva a tomada de decisão sobre algum assunto. Pensa comigo. Você e seus colegas lá no trabalho, vocês querem, vocês vão chegar em maio, no Maio Laranja, e vocês precisam fazer essa campanha do Maio Laranja para combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para vocês chegarem nas formas, nos temas que vocês precisam fazer de maneira não individual, o que vocês têm que fazer? Uma reunião. A dinâmica de grupo, ela pode ser usada no grupo, mas não necessariamente é para tomar uma decisão de algo, pode ser para uma reflexão. Uma assembleia, ela pode ser consultiva, ela pode ser para expor algo, embora ela também seja decisória. Mas dificilmente a gente faz assembleias. Quando a gente está, a não ser que a gente esteja num espaço de mobilização, de movimento social, e é um pouco mais complexa a assembleia, ela pode ter diversos caráteres. Instrumento de trabalho em equipe. Qual, né? Porque tem vários instrumentos de trabalho em equipe. E metodologia de aprendizagem criativa, como assim? O que seria essa metodologia de aprendizagem criativa? Então, falou em instrumental coletivo, face a face ou no olho, que quer romper a tomada de decisão individual e que busca uma decisão coletiva sobre um determinado assunto, é através de uma reunião, tá? Com as informações que nós temos aqui. Para deliberar algo num fórum mais amplo, aí talvez sim, a assembleia seria a nossa resposta. Vamos lá para mais essa questão. Ao iniciar qualquer investigação, é preciso ter a convicção de que há, além da aparência, algo mais a ser conhecido na representação imediata da realidade. Ao contrário do que se pode observar na imediaticidade, a essência de uma realidade só se revela, letra A, após o ato investigativo, que procura, no mesmo processo, identificar a estrutura da realidade concreta. Letra B, através da simples apresentação do fenômeno captada pelos sentidos. Letra C, após o sujeito sair da vivência da praxis transformadora para pôr em ação a conduta contemplativa reflexiva. Letra D, através de uma perspectiva unilateralizante que atribui importância maior àquilo que é visível, fenômeno. Letra E,
quando as partes que compõem a realidade são analisadas como fragmentos do processo investigativo, de modo que elas possam ser explicadas por si mesmas. Vamos começar aqui pelo final. Partes que compõem a realidade como fragmentos. Aqui é o oposto da essência. Aqui é o imediato. Aqui é um reforço do imediato da aparência, porque está fragmentado. Portanto, não é a nossa resposta. A letra D. Perspectiva unilateral é contrário à perspectiva de essência, porque ela nega a totalidade. E ela não vai além da aparência, já que ela vê apenas o que é visível. Letra C. Após o sujeito sair da vivência da prática transformadora para pôr em ação a conduta contemplativa reflexiva, a essência de uma realidade não se revela após você fazer um ato transformador. Não necessariamente você pode não fazer nada e ainda assim ter um conhecimento sobre. Por exemplo, vocês acham que eu só saberia fazer pão se eu fizesse pão? Não. Eu posso ler uma receita sobre pão. Eu posso ler bilhões de livros sobre panificação. Eu posso fazer curso. Eu não preciso fazer o pão para saber fazer o pão. Mas claro que quando eu fizer, isso vai trazer mais conhecimentos, um outro tipo de conhecimento prático. Mas o conhecimento aqui que ele está querendo, né, que é um conhecimento de investigação, de buscar a essência, de romper a imediaticidade, tem que ir além. Letra B. Simples apresentação do fenômeno, não na perspectiva de essência, de mediação. Os fenômenos são complexos, portanto, precisam ser visualizados na sua contradição e complexidade. A nossa resposta é letra A. A essência de uma realidade se revela após o ato investigativo, ou seja, a partir do processo de análise e conhecimento, que procura no mesmo processo identificar a estrutura da realidade concreta. A estrutura, a superestrutura, as questões de classe, enfim, todos os elementos que podem compor aí. Então, a nossa resposta é letra A. Concluímos aqui a nossa primeira aula sobre instrumentos profissionais. Aqui é uma introdução, onde eu mostrei para vocês as principais concepções de instrumentos profissionais, dimensão técnico-operativa, instrumentos diretos e indiretos, para você ter uma ideia, para a gente poder avançar nos instrumentos de maneira isolada. E para a gente poder resumir essa aula, lembre-se que os instrumentos são meios, são ferramentas que devem estar articulados à dimensão técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política. E lembre-se que uma coisa é o documento, outra coisa é a opinião técnica. A opinião técnica, ela é a análise, ela é o raciocínio, ela é a conclusão profissional, ela é a avaliação sobre a situação analisada. Exige uma fundamentação, não é uma opinião pessoal, não é o senso comum. Uma opinião técnica é uma opinião profissional. Um exemplo de uma opinião técnica é um parecer, uma conclusão de um relatório ou de um laudo. Então, a opinião técnica é o conteúdo analítico. Já o documento, ele é produto escrito da opinião técnica. Por que produto escrito? Porque nem toda opinião técnica ela é escrita, ela pode ser às vezes somente verbal, tá? Pode acontecer. O documento, ele é o registro escrito do trabalho, materializa o atendimento, o estudo, o encaminhamento e pode apenas informar ou comprovar.
é a declaração, é o encaminhamento, é o relatório, é o laudo, é o parecer. Saiba diferenciar esses dois. Bom, e os principais instrumentos? É o estudo social, o relatório social, a perícia social, o laudo social, o parecer, a entrevista e a entrevista institucional e domiciliar, que é a nova nomenclatura que o Cefes recomenda para visita domiciliar. O Cefes recomenda que não se use visita domiciliar e use sim entrevista em domicílio ou entrevista institucional. Nós veremos isso, nós vamos estudar todos eles ponto a ponto, tá? Para você poder ver melhor isso. E para a gente já começar trazendo uma curiosidade e despertar o teu interesse, eu trouxe aqui um quadro resumo desses instrumentos, que é muito fundamental que você imprima, sabe? Vale a pena imprimir isso aqui, cola na sua parede, porque se você identificar essa tabela, você já tem 50% do conteúdo sistematizado aí, que são essas palavrinhas-chave que muita gente costuma escorregar. Ó, o estudo social é um processo metodológico que busca conhecer com profundidade. Então, falou profundidade, falou conhecimento, falou processo metodológico, é estudo social. Relatório social tem como palavras-chave narrar e descrever. O relatório é um documento que também expressa a nossa opinião profissional. A perícia social. A perícia social é o estudo social no âmbito do judiciário, do sócio jurídico. E as palavras-chave da perícia é avaliação, exame ou vistoria. Falou em solicitação de exame, é perícia. Nem precisa pensar muito. Exame e vistoria, que é o AVE, né? Ó, a avaliação, vistoria e exame. Nós vamos estudar profundamente cada um deles. Segura firme que eu estou aqui apenas despertando a tua curiosidade do que está por vir. O laudo, ele é elemento de prova. Ele é produto da perícia. Então, falou em prova, vê a palavra-chave prova, elemento de prova é laudo. Porque o laudo compõe uma das peças processuais, é uma das provas processuais num processo. Um processo, seja ele jurídico ou administrativo, ele costuma ter provas documentais, provas testemunhais e provas periciais. Da perícia nós temos o laudo, que é o elemento de prova. Ele serve como um elemento de verdade, entende? O parecer social costuma estar na conclusão do laudo. É a conclusão do laudo e é uma exposição e manifestação sucinta, conclusiva ou indicativo da opinião técnica. É o suprassumo da opinião técnica profissional. A entrevista, as palavras-chave é diálogo, troca, acolhimento. Ela pode ser estruturada, semi-estruturada. Nós veremos quando estudarmos entrevista, até os minutos recomendados, viu? Tá preparado? Eu espero você na aula da entrevista. E temos a entrevista institucional e domiciliar, que é a nova nomenclatura recomendada pelo Conselho Federal de Serviço Social para visita domiciliar. Palavras-chave de entrevista institucional e domicílio é conhecer no local, na residência, no território, no serviço, em loco, tá? São as palavras-chave. Pois bem, meus queridos, a gente se vê nas próximas aulas, onde vamos estudar cada instrumento individualmente. E lembre-se, ficou alguma dúvida, algum questionamento, alguma reflexão? Vai ser ótimo te ouvir. Marca a gente no Instagram, vou até fazer uma pose bem bonita aqui do lado dessa tabela.
para você postar no seu Instagram e mostrar para as inimigas, para não dizer, eita, como tu passou nesse concurso top. Você não via meus stories que eu tava lá estudando. Marca a gente, @SS para concurso. Um beijo, até a próxima aula. Olá, tudo bem com você? Professora Shellen Galdino, novamente aqui para darmos continuidade aos nossos estudos sobre instrumentos profissionais. E ora, não poderíamos começar por outro a não ser pelo estudo social ou estudo em serviço social, que é simplesmente um dos mais importantes e estratégicos instrumentos do nosso arcabouço da dimensão técnica operativa, e você vai entender por quê. Ele é a lente de tudo, é ele que nos permite conhecer a realidade pelo olhar do serviço social, que é um olhar muito único, é um olhar muito crítico, é um olhar humano, é um olhar também que entende de intersetorialidade, de política pública, enfim. Então, vamos lá iniciar nossos estudos sobre estudo social. Lembra-se que nós teremos aqui sobre estudo social especificamente, não sobre estudo.